Vibe Mundial FM. Antenas do Coração já está no mar da Rádio Vibe Mundial, chegando a você com muita alegria, com muito carinho, com muito respeito a você, principalmente nestes momentos em que todos ainda estamos vivendo algumas restrições pela pandemia. Hoje, mais do que nunca, é fundamental nós acessarmos, conectarmos uma sintonia que eleve a nossa frequência em níveis de saúde, de fé, de esperança, de amor, de confiança em Deus, para que possamos angariar os recursos para vencer este desafio que está sendo tão importante para as nossas vidas. Hoje nós estamos sendo testados a viver da fé. Não somente falar da fé, porque é fácil estar aqui nos estúdios e falar, mas sobretudo viver. Então estamos aqui ao vivo e eu quero falar sobre o medo, né? Foi solicitado, pedido aí por alguns ouvintes. Então prazer enorme falar desse tema, deste assunto, porque é natural que ao longo da nossa vida todos nós sintamos medo. Obviamente ele vai aparecer em momentos específicos, o frio na barriga, quando você andava na montanha-russa, o medo de altura, de falar em público, disso e daquilo, tempestades, né, furacões, fenômenos da natureza, e isso normalmente, o cérebro normalmente reage colocando o organismo num estado de alerta. Nós sabemos que alterações como aceleração de batimentos cardíacos, desconforto intestinal, insônia, sono agitado ocorrem. Mas hoje, até em função desse momento que nós estamos vivendo, eu particularmente acredito que é um grande momento de transformação planetária para que algo melhor surja. É importante nós não deixarmos que o medo nos paralise. Então, sentir medo não é uma doença. Agora, ficar paralisado, ele acaba sendo uma questão de escolha. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos aprender a confrontar este medo. E para isso, nós precisamos estar unidos, descobrindo estratégias para lidar com ele e não deixar de agir. Então, hoje falar de atividade física, de contato com a natureza, de fortalecimento emocional, de autoconhecimento, obviamente, em alguns casos, medicamentos, né? Eu particularmente confio no medicamento homeopático, floral, fitoterápico, que é a minha área de atuação, terapia. Tudo isso é fundamental para que você desfrute saúde mental neste momento onde o mundo do lado de fora está vivendo a ansiedade, a depressão, o estresse, a inquietude e, acima de tudo, lembrar de Jesus quando nos disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Basta a cada dia sua própria aflição. Eu tenho percebido e atendido pessoas que não estão somente vivenciando essa questão propriamente dita, mas ficam em casa porque o medo do e se eu me contaminar, e se eu me sentir mal? E essa paralisação é muito importante você confrontar. É muito importante que você identifique, obviamente, e reconheça o medo na sua vida, os medos. Mas, então, não é errado sentir, em hipótese alguma. Talvez o errado é fingir que você não sente e não confrontar e não buscar uma ajuda. Então, todos neste momento da humanidade vivenciamos uma cautela, uma preocupação com a possibilidade de uma contaminação, medo, enfim, o medo da morte. Mas você deve perguntar a você o que o medo está querendo dizer. Então, escutar o que o medo quer lhe dizer, para você desenvolver formas de lidar com ele, é muito importante. E o medo confrontado e superado, ele fortalece a alma. E a alma fortalecida, ela vive na confiança e cria confiança em torno. Eu tenho percebido que quando uma mãe ou pai se desestabiliza e fica vivenciando ou se chafurdando neste medo da pandemia, do IC, os filhos ficam muito afetados. Então, hoje, o nosso maior comprometimento é com o todo, com a família. Você já deve ter aí superado alguns medos e você sabe que
quando você superou, você não foi mais intimidado por aquilo. Hoje eu estava conversando, né, com pessoas muito queridas e eu falava do meu medo de altura, medo disso, medo daquilo. Eu sempre fui uma menina medrosa e hoje eu, graças a Deus, posso compartilhar isso com vocês. Porque um terapeuta, um radialista, não é alguém que passa incólume, um super-herói, uma heroína. Ninguém tem que assumir esse papel, até porque o próprio Cristo, que foi a pessoa mais forte, na minha opinião, que pisou a terra, ele abria o seu coração para aqueles que lhe eram próximos e ele participou, essas pessoas, do seu medo. Ele olhou para os céus e, antevendo a crucificação, ele disse ao Pai: Senhor, afasta de mim esse cálice. Ou seja, o Cristo assumiu o medo da morte, o medo da cruz. A dor que adviria de todo o processo do caminho do Gólgota. Mas quando ele assume e busca a conexão, vem uma imensa paz arrebatadora. E ele diz, mas que não se faça a minha, mas a vontade de Deus. Então esse programa é feito com carinho, com respeito a você, com respeito ao momento que estamos vivendo, mas precisamos mais do que nunca um investimento em qualidade de vida, em passar para você dicas para você se proteger do medo. E uma delas é que você escolha fontes de informação confiável. Existe muito fake news sobre Covid-19, então toma cuidado com isso, não passe isso para frente. Se conecte com uma religião, com uma oração, com a meditação, com amigos e parentes que também agreguem valores para você. Compartilhe as suas angústias com a família, amigos, mas também com profissionais que sejam sérios e comprometidos com a saúde plena e integral. Ler livros, buscar atividades artísticas, artesanato também faz parte de um processo chamado criatividade. E quando você coloca a sua energia criativa em ação, a energia plena, a energia vital, ela flui. Praticar exercícios físicos, ter contato com a natureza, faz uma caminhada. Ah, Márcia, com máscara? Tudo bem. Se você se sente melhor assim, use, faça, mas faça. Joga a energia que está no mental, se transformando no transtorno por antecipação, que é o medo do IC, no corpo. Faz lá o abdominal, dá uma volta, né? Isso alivia as tensões. E busque muitas vezes uma ajuda para ter um sono reparador. Eu tenho atendido jovens e idosos que trocam a noite pelo dia. O nosso psiquismo, ele não foi feito, projetado para ficarmos acordados na madrugada e dormirmos durante o dia. Ok, existem profissões que exigem isso e mesmo assim os profissionais, eles passam um tempo, depois eles remanejam os seus horários, mas ficar malbaratando o tempo num filme, numa série, na madrugada, e nós sabemos que 80% a 90% de jovens pessoas, de um modo geral, que dormem no momento que deveriam estar acordados e acordam no momento que deveriam estar dormindo, 80% a 90% vai ter um transtorno psíquico do tipo fobia, transtorno, síndrome do pânico ou depressão. Então, sono é lei de qualidade de vida. Eu costumo dizer aqui na rádio Cristo em alto mar, enquanto os discípulos estavam aterrorizados com as ondas enormes que pareciam tragar a nau, a embarcação em que eles estavam, ele acordado e numa paz de espírito ele diz para os ventos se acalmarem e novamente a calmaria surge e ele diz, mas por que vos inquietais, homens de pouca fé? Então hoje precisamos viver da fé, mas precisamos nos entregar para Deus. Todo ser humano, como um filho de Deus, ele naturalmente vive alguns temores do mundo, da enfermidade, da dor, da pobreza, dos acidentes, do fracasso. E eu ficaria aqui todo um programa, né, discursando sobre tipos de medo. Mas a coragem, o que é coragem? Esse prefixo cor tem a ver com coração. A pessoa com coragem, ela age com coração. A pessoa com coragem, ela reconhece a sua filiação divina e que ela é e deve ser senhor de si mesmo, senhora de si mesmo. E quando você toma posse de si, você é capaz de vencer limitações.
ser corajoso é utilizar a energia do coração. Qual a diferença? Tem uma pergunta que diz assim, qual a diferença entre um herói e um covarde, Jean? Os dois, na verdade, sentem medo. A diferença entre o herói é que ele enfrenta, ele confronta o medo e age com o coração. Então, ele vai para a ação. E o covarde, ele não confronta o medo, deixa que a mente minta para ele, porque eu costumo dizer a mente mente, e ele fica lá vulnerável e paralisado. Então, hoje, precisamos ter coragem para abrir a porta da fé e da esperança. O coração energético e espiritual é o centro do verdadeiro amor, o local de transformação das nossas limitações. É onde nós fazemos o religare com Deus. Hoje, mais do que nunca, quando os templos da terra se fecham por conta da pandemia, o homem é convidado a entender que o templo maior é o templo do coração, principalmente de um coração puro, de um coração isento de máculas. Então, hoje, viver com fé e alegria no dia a dia, transformando o medo em alegria de viver, em contentamento, em gratidão a Deus por estar vivo, isso clareia os nossos sentimentos e nos permite uma transformação. Existe um simbolismo do medo, e eu gostaria de falar aqui rapidamente, dentro da mitologia, que eu sempre gosto muito. No simbolismo do medo, o medo ele provém da raiz med, do verbo medestai, que significa arquitetar um projeto, ter em mente uma ideia, ou seja, planejar. Então, quando vemos que o conhecido, quando nós estamos bem, nós conseguimos planejar, termos criação mental. Quando nós estamos no lado negativo, no medo, nós não conseguimos mais planejar nada, tanto que o medo, ele ofusca as nossas ideias e os nossos ideais. Parece que a mente ela fica lá num redemoinho. Então, nós vamos ver também a origem da palavra harmonia. É do amor, a harmonia vem do amor do deus Marte com Vênus, que são os deuses do amor. E desse amor nasceram 3 filhos, Phobos, que é o medo, Deimos, que é o temor, e o terceiro, que é a harmonia, que é a união das partes separadas. Phobos e Deimos representam as manifestações destrutivas do amor, o lado das trevas. O que você está falando, Márcia? Eu estou falando que o contrário do medo é o amor. Por isso que a pessoa com medo, ela não manifesta amor a si mesmo. Pensamentos negativos e preocupantes sabotam a tua autoestima. Você não consegue se amar e nem amar a ninguém temendo. Consegue? Então, ao contrário do que se pensava, ao contrário do amor é ódio, não. A ausência do amor é ódio, mas o contrário do amor é o medo. No amor, você se expande, compartilha, inclui. No medo, você exclui, você se contrai, você se esconde. Então, hoje precisamos entender que tanto Phobos, que é o medo, quanto Deimos, que é o temor, está imperando na Terra. Mas precisamos vencer essa confusão, essa escuridão que está nos afastando da luz, buscando a harmonia. E quando nós vemos que a raiz da harmonia e dos medos é comum, nós percebemos que para eu estar em harmonia não significa que eu não tenha que ter medo. Significa que eu tenho que confrontar o medo, mas não me sentir paralisado, ter força para o ir. Buscar todos os recursos que me coloquem dentro de uma ação. Olha, a palavra oração, ela tem a ver com ação. É a ação de orar, de buscar a Deus e conversar com Ele, falar das angústias, das preocupações, como se Ele fosse e realmente é o seu melhor amigo, alguém próximo. Vibe Mundial 95,7